pode encaixar no pronto, então a gente vai abrir uma exceção aqui e vai colocar está pronto para ser testado. Então, Gostou da minha solução ou não? eu acho, não sei se eu gostei. Política, boa. Política. É isso, política. Pronto. Você já imaginou um técnico do calibre de Carlo Ancelotti, acostumado com os palcos mais grandiosos da Europa, se render à atmosfera de São Januário? E mais, o que faz um dos treinadores mais respeitados do planeta elogiar não só o estádio, mas também um jogador do Vasco da Gama? A resposta está na combinação entre talento, entrega e um ambiente que pulsa história. Foi exatamente isso que o comandante da seleção brasileira presenciou neste domingo, durante o duelo entre Vasco e São Paulo. Ancelotti foi com a sobrancelhinha lá. Fazer o quê no jogo, Foi Jairo? o jogo do Vasco contra o São Paulo, foi flagrado até tomando um vinho, não sei se era vinho francês, da Serra Gaúcha, mas o Carlo Ancelotti... Isso é importante. É bom. Polêmica. Vinho, futebol, né? Estava presente lá em São Januário, né, para assistir o duelo. O pessoal da Itatiaia me ajuda a contar essa história, gente. O italiano estava acompanhado do presidente da CBF, que está ali do lado esquerdo dele, o Samir Chaldi, e também, antes da partida, o treinador e o executivo se encontraram com o Pedrinho e com o Felipe, dirigentes do Clube Carioca, que entregaram uma camisa personalizada de presente para os dois. O veterano italiano não escondeu o encantamento. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, logo após divulgar a nova convocação para os amistosos contra Senegal, no dia 15, e Tunísia, no dia 18 de novembro, Ancelotti fez questão de destacar o desempenho de Paulo Henrique e o clima espetacular vivido em São Januário. Paulo Henrique ha feito muito bem a primeira convocação, marcou gol, jogou bem contra o Japão. Eu acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem foi bom partido dele, em geral bom partido, com o Vasco da Gama que jogou bem a primeira parte, São Paulo defendeu bem, duas equipes bem organizadas e o ambiente de São Januário espetacular. Agradeço ao clube para a recepção que tem tido, ha sido fantástico, é um ambiente espetacular. Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação, marcou um gol e jogou bem contra o Japão. Acho que ele merece estar aqui hoje. Ontem, ele fez uma boa partida com o Vasco da Gama, que jogou bem o primeiro tempo. O São Paulo se defendeu bem, duas equipes muito organizadas. Destacou o treinador mostrando respeito e atenção ao futebol cruz-maltino. O lateral direito, que vem se firmando cada vez mais no elenco do Vasco, conquistou novamente a confiança do técnico italiano. Sua primeira passagem pela seleção aconteceu na última data FIFA, quando foi titular e marcou o gol que abriu o placar diante do Japão. Apesar da derrota por 3-2, o desempenho do jogador foi suficiente para deixar uma forte impressão. Agora, ele volta a ser lembrado por Ancelotti, provando que a boa fase não é obra do acaso. A presença do treinador em São Januário também chamou a atenção da torcida e da imprensa. O estádio estava lotado para acompanhar a partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. E mesmo com a derrota por 2-0, gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo para o São Paulo, o Vasco mostrou intensidade e organização, especialmente na primeira etapa. O ambiente eletrizante impressionou o técnico, que se mostrou surpreso com a energia da torcida vascaína. São Januário é espetacular, teria comentado Ancelotti nos bastidores, evidenciando a força simbólica que o estádio carrega no futebol brasileiro. Esses dois próximos amistosos contra Senegal e Tunísia marcam a reta final da preparação da seleção brasileira em 2025. As partidas aconteceram na Europa, no Emirates Stadium, em Londres, e no estádio Pierre Mauroy, em Lille, na França. Depois disso, o Brasil só voltará a campo em março, provavelmente para enfrentar França e Croácia, antes da convocação definitiva para o Mundial prevista para o mês de maio. Para Paulo Henrique, o momento é especial. De promessa à realidade, o jogador se tornou um dos símbolos de superação dentro do elenco vascaíno. Aos 26 anos, o jogador vive a melhor fase da carreira, combinando vigor defensivo, precisão nos cruzamentos e uma maturidade que o fez conquistar o respeito não só de Ancelotti, mas de torcedores de todo o país. Sua atuação constante e disciplinada tem sido vista como exemplo no elenco cruz-maltino, especialmente em uma temporada de reconstrução e desafios intensos. Mesmo diante do revés no placar, o Vasco saiu de campo com motivos para se orgulhar. O desempenho sólido no primeiro tempo e a entrega até o apito final mostram que a equipe evoluiu sob o comando de Fernando Diniz, que vinha ajustando o elenco para buscar uma reta final de campeonato mais competitiva. O duelo contra o São Paulo serviu também como vitrine.
foi o palco em que Ancelotti confirmou a volta de Paulo Henrique à seleção e reconheceu o ambiente vibrante de um estádio que carrega a alma vascaína. Nos bastidores, a notícia da nova convocação foi recebida com entusiasmo em São Januário. Companheiros de elenco e membros da comissão técnica celebraram o feito do lateral, destacando o quanto ele tem se dedicado nos treinamentos e nas partidas. A confiança de Ancelotti reforça que o trabalho feito no Vasco está chamando a atenção de quem acompanha o futebol em alto nível, e o reconhecimento vindo de um técnico multicampeão mundial tem um peso enorme. Além disso, o fato do treinador italiano escolher assistir pessoalmente a partida em São Januário diz muito sobre o prestígio que o estádio e a torcida do Vasco ainda possuem. Ancelotti poderia ter optado por um jogo em uma arena moderna e tecnológica, mas preferiu o calor da arquibancada histórica, o grito das torcidas e a mística de um dos templos mais tradicionais do futebol brasileiro. Isso, por si só, já é um elogio poderoso ao Vasco e à força da sua gente. Agora, com mais essa convocação, Paulo Henrique entra definitivamente no radar para a Copa do Mundo de 2026. Se mantiver o ritmo, pode se tornar um dos nomes garantidos na lista final que será divulgado em maio. Até lá, o desafio será manter a regularidade no Vasco e continuar sendo uma das peças-chave na estrutura tática do time. Ancelotti, por sua vez, segue montando o grupo com equilíbrio entre juventude e experiência. A presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro mostra que o treinador não se limita à Europa e acompanha de perto o que acontece por aqui. E nesse contexto, o Vasco volta a ter representatividade, com um atleta que simboliza a nova fase do clube, combatível, técnico e comprometido. Enquanto isso, a torcida vascaína celebra mais uma vez. Mesmo diante da derrota, o orgulho é evidente. Ver São Januário sendo exaltado e um jogador do clube recebendo elogios diretos do técnico da seleção é motivo de honra. Afinal, quando o mundo do futebol olha para o Vasco com respeito, é sinal de que algo grande está sendo reconstruído em São Januário. A gente está mais próximo de um ambiente de seleção de uma lista neste momento. Não necessariamente é o maior talento desses nomes que a gente citou, mas acaba que por contexto de concorrência bem diferente das outras posições e o que entregou no último jogo, ele pode estar um pouquinho mais perto ali, né? Então, vou nesse aí que o Jean colocou, merece ser testado, né? E como a gente concorda que ele é o mais próximo, como usamos o termo próximo, né? Pode encaixar no pronto, então a gente vai abrir uma exceção aqui e vai colocar está pronto para ser testado. Então, Gostou da minha solução ou não? eu acho. Não sei se eu gostei. Política, boa. Política. É isso, política. Pronto, política. Porque. Pra não ganhar o hate também da Acho que torcida do assim, Vasco. pronto. Porque eu, se disser está pronto, eu não vou usar pra nenhum deles. Aliás, até diria pro Felipe Coutinho. Quer dizer, o Felipe Coutinho a gente não precisa mais testar pronto. o Felipe Coutinho. E Ele já até aproveitando, tá pronto? Então, pronto. eu acho que ele tá pronto. Agora, a questão é saber, se a gente tá falando de Copa do Mundo, você vai ter que esperar 2 meses antes da Copa do Mundo. E aí, torcedor vascaíno, o que achou das palavras de Ancelotti? Será que essa nova convocação de Paulo Henrique é o início de uma era dourada para o nosso lateral? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre o Gigante da Colina. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!